Paz do Senhor, meus irmãos aqui do campo de Pescaria Brava. Para nós é um privilégio, é um poder estar aqui com os irmãos, comunicando a mensagem do Evangelho. Hoje a live na quarta-feira estabeleceu-se que será realizado aqui no campo de Pescaria Brava a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sei que tem irmãos que não conseguem ficar sem EBD, então pensando nisso, a gente nos organizamos aqui. Então toda quarta-feira estaremos aqui com alguns comentaristas, obreiros nossos aqui do campo, com a participação dos irmãos aqui do campo de pescaria, cada congregação, enfim, vai ter um representante, então toda quarta-feira. Então minha palavra de gratidão a Deus, a você que está nos assistindo aí pela live. Eu peço que os irmãos curtem e compartilhem também, porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus e você também faz parte dela. Então você curte, compartilha, divulgue, porque eu sei que quem escutar essa live será edificado através da palavra de Deus. Já venho por meio desse também justificar a ausência do nosso pastor presidente. Ele nos deu total apoio, pastor presidente na pessoa do pastor Maurício Silva, agradecendo pelo carinho, a confiança também estabelecida a nós para realizarmos então essa live e a representação da EBD no campo de Pescaria Brava. Mencionando também o nosso coordenador, diácono irmão João, que não está aqui, já justificando também a ausência dele. Ele foi submetido a uma cirurgia e está em casa então se recuperando. Então ele pediu para mim, irmão Josué, manda um abraço para o povo, e está aqui então dando um abraço do diácono irmão João, que deu total apoio, confiou também a nós para estarmos realizando. Irmão João, um abraço, pastor, presidente, um abraço também. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, meus irmãos, está aqui presente conosco, para realizar essa live, comentando essa lição que é de suma importância, o auxiliar do trabalho, o auxiliar Emanuel. Paz do Senhor, irmão Emanuel. Pai do Senhor, irmão Josué, Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Também conosco o nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério, também estará aqui comentando também a lição. Pai do Senhor, irmão Gério. Pai do Senhor, Josué, Pai do Senhor a todos os irmãos que estarem nos ouvindo. Deus abençoe a cada um. Também participando conosco o presbítero irmão Rudimar. Pai do Senhor, presbítero Rudimar. Pai do Senhor, presbítero José. Muito bem, nós estamos aqui rodeados de pessoas capazes, buscando sempre, laputando, insistindo no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito bom. Então nós vamos estar tratando hoje dessa lição. Mas antes de nós iniciarmos na palavra de Deus propriamente dita, estaremos realizando uma oração que é de suma importância. Quem irá realizar essa oração é o presbítero, nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério. Com o senhor. Oramos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu e nos fez, Senhor, chegar aqui com essa oportunidade que é ímpar. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela, Senhor, capacidade que o Senhor nos tem dado de poder, Senhor, estar na sua presença. A graça a qual o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias. Bendizemos o teu nome, Senhor. Também te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo do Evangelho que está, Senhor, do outro lado da tela, Senhor, assistindo essa programação. Que o teu Espírito possa tocá-los de forma sobrenatural e eles possam receber, Senhor, a tua palavra como injeção de ânimo, como graça e misericórdia sobre as suas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nesse decorrer do tempo no qual estaremos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Nós te agradecemos na pessoa bendita de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Muito bem, ouvimos uma oração então pelo nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério. E antes de nós entrarmos na lição, gostaria de deixar algum recado para os irmãos. O Emanuel vai estar comentando aqui e também respondendo aos irmãos que participarem, comentarem essa live. Ele vai estar respondendo. Ele está aqui com o meu celular e os jovens, o Mário, você que sempre estão em peso, se quiser mandar um recado, envie para o meu celular ali, o Emanuel vai estar respondendo. E também nós gostaríamos de fazer uma enquete, gente. Eu acho que o tema ele é muito sugestivo nesse momento. Uma enquete que é o seguinte: a pergunta é, você responde aí e comente. Maria, a Virgem Maria, ela é mãe de Deus ou mãe de Jesus, homem?
Você responde e no final dessa lição nós estaremos então dando a resposta, porque às vezes é dúvida que fica suscitando em alguns corações, em algumas seitas e heresias aí, e nós gostamos de falar da palavra de Deus, né? Pura, né? Que ela é viva e eficaz. Então é interessante você comentar, curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, tá? A partir dessa enquete. Muito bem, meus amados irmãos, fica também aí uma boa noite na paz do Senhor aos nossos amigos do Evangelho, que você esteja participando e seja edificado também pela palavra de Deus, tá certo? A nossa lição que nós iremos hoje tratar é a lição de número 12, né? Que o tema é Jesus, o homem perfeito. Repito, o nosso tema é Jesus, o homem perfeito. Nessa lição, em síntese, nós iremos tratar a respeito do que chama a teologia, né, uma das disciplinas, uma da matéria que é cristologia, ou seja, o estudo sobre Cristo, não é? Então a gente sabe o estudo sobre Cristo, que Cristo tem as duas naturezas, sendo ele 100% homem e 100% Deus, chamado também, um termo utilizado na teologia que é união hipostática, ou seja, a união na pessoa de Cristo, né? Sem misturar e sem alterar a natureza de Jesus homem, sem desconfigurar a natureza de Jesus homem e também sem desconfigurar a natureza de Jesus também Deus, ou seja, a divindade. Muito bem, você de repente deve estar se perguntando, irmão Josué, mas o porquê estudar a respeito desse assunto? Eu respondo a você. É muito interessante porque aqui, fundamentado no que iremos estudar, está o mistério da crucificação. Muito bem, mistério da crucificação ou do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia vem relatar que todos, não houve um justo sequer na terra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente sabe que lá no Éden, quando Adão pecou, toda a raça humana ela foi afetada. A teologia usa essa expressão como depravação total. Então não teve alguém justo. No Antigo Testamento, ele vai relatar que sacrifício de animais foi tentativas, né, de se achegar o homem a Deus, mas a Bíblia também vai dizer que sangue de bode não tira pecado, mas o precioso sangue de Jesus Cristo, ou seja, o homem perfeito que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu o Cordeiro se aproximando na era de Jesus, na nossa era, ele diz o seguinte, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele foi perfeito em tudo, não cometeu erro, não pecou, por isso que ele foi perfeito, alcançou a justiça de Deus. Cristo foi feito justiça de Deus na cruz do Calvário. Você pode me perguntar de repente, irmão Josué, se de fato poderia de repente um homem perfeito, não houve, é claro, mas se tivesse um homem perfeito, esse justificaria diante de Deus? Eu digo para você que não. Se houvesse um homem perfeito, resumiria simplesmente no seu sacrifício, ou seja, somente na sua morte. Ele não teria poder para ressuscitar. Aqui que está a essência do Evangelho. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, além de ele ser perfeito e alcançar então a justiça de Deus na cruz do Calvário, ele foi poderoso para o quê? Para vencer a morte e nos possibilitar então a salvação por intermédio do seu sacrifício. Algumas pessoas enfatizam somente a sua morte, mas diga-se de passagem, o mais importante, e louvado seja Deus por isso, que Cristo ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso é uma notícia belíssima, não é? E nesta lição iremos tratar então a respeito da natureza, as duas naturezas de Cristo. Algumas pessoas não creem, diz que Cristo foi místico, não era 100% homem, também não era 100% Deus. Paulo vai escrever aos Colossenses que o quê? Nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, para nós ganharmos tempo,
Aproveitando, então, nós iremos tratar então do primeiro tópico. Cada um dos meus irmãos que estão aqui ao meu lado irá estar comentando e nós vamos estar interpolando, conversando com o outro. E para você entender, caso tenha alguma dúvida, faça a pergunta aqui que nós vamos estar então tirando a sua dúvida caso você tenha. O primeiro tópico vai falar o quê? Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro Deus. O primeiro tópico vai falar, ou seja, o primeiro tópico vai falar sobre a divindade, Jesus verdadeiramente Deus, né? E nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro subtópico é sua eternidade com o Pai. Algumas correntes teológicas, e diga-se de passagem, Paulo já combateu na era do apóstolo Paulo, os pais da igreja combateram, os pais apostólicos, os concílios, o primeiro concílio de Nicéia, que foi dado no ano 325, da nossa era, foi combatido também a respeito disso, que algumas correntes teológicas dizem que Jesus Cristo ele foi criado e não gerado. Ora, coisas que a nossa igreja, por exemplo, nossa confissão de fé das Assembleias de Deus, nós protestantes, protestamos, né? Nós cremos que Jesus foi gerado e não criado. Por que se tratar desse assunto? Porque se diz que ele foi criado, então houve um tempo que Cristo não existiu, que o Pai, Deus Pai, criou. É sobre esse assunto que o presbítero, nosso vice-presidente, o presbítero Rogério, irá comentar. Com a palavra o senhor. Amém. Meus irmãos, veja bem, nosso primeiro subtópico diz sua eternidade com o Pai. Jesus não só apenas ele era eterno, como também é o Pai da eternidade, segundo o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Como foi bem colocado pelo nosso presbítero Josué, essa temática foi estabelecida para trazer um esclarecimento sobre a posição da igreja ali por volta do século III, século IV, o qual alguns pensamentos estavam sendo disseminados no meio da igreja, uma ideia simulada de que Jesus ele passou a ser criado. Jesus ele não existia. E existe nesse concílio de Nicéia, ele foi convocado, ele é considerado como o primeiro concílio. Até tem um concílio que ele é bíblico, que está na Bíblia, que foi o primeiro concílio que não é colocado dentro dos concílios, que é o concílio de Jerusalém, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Mas, diga-se de passagem, foi o primeiro que houve, né? Só que eles não aceitam, vamos dizer assim, pelo fato de os apóstolos estarem ali, e esses outros concílios já não tinham mais a presença dos apóstolos que seguiam a Jesus de perto. Então, nós temos, no primeiro concílio de Nicéia, 2 grandes nomes para ser apresentado, apresentando essa ideia de que Jesus ele passa a ser um ser criado e o outro dizendo não. O primeiro é um presbítero chamado Ário. Ário ele pregava, porque todo presbítero tinha o poder da pregação e a sua oratória era capaz de convencer muitas pessoas. Então Ário pregava que não podia um homem aparecer assim se ele não tivesse sido criado. Então Ário pregava essa dissimulação, esse pensamento de que Jesus ele passou a ser criado, ele não era um Deus eterno. Só que entra em contradição, porque o próprio Deus, no livro de Isaías, capítulo 44, o próprio Deus vai dizer que ele é o único, ele é o primeiro e o derradeiro, e fora dele não há outro Deus. E o próprio Jesus vai dizer também no livro de Apocalipse que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então tem a palavra de Deus falando que ele é o único, o primeiro da eternidade, e o próprio Jesus também falando que ele é eterno. Só que para combater o presbítero Ário, tínhamos naquele concílio, naquela época, o bispo de Alexandria. E ele tem uma palavra de Deus e convoca toda a assembleia, todos os membros, para dizer, não, Ário está errado. Jesus ele é eterno, Jesus ele é Deus. Então, naquele momento estava sendo discutida a união da
natureza de Jesus, das duas naturezas de Jesus. Ari dizia que Jesus não podia ter duas naturezas. Ou ele era homem ou ele era Deus. Ele não podia ter. E Ari dizia não. E o presbítero de Alexandria dizia não. Jesus ele tem duas naturezas. Foi considerado a natureza hipostática que ali estava sendo comentada na época. As duas divindades de Jesus. Elas eram tão harmônicas. Elas não se dividiam, não se separavam. Até teve outro concílio, depois do concílio de Nicéia, que é o concílio de Constantinopla, que vai, alguns pensadores vão dizer que as naturezas elas se dividiam. Uma hora Jesus era Deus, outra hora ele era homem, como se instalasse os dedos e ativasse uma das duas naturezas. E esse concílio também teve um rebatimento, dizendo, não, as naturezas de Jesus são harmônicas, elas trabalham de forma harmoniosa. Não tem um momento que a natureza divina supera a natureza humana. Não tem um momento que uma ultrapassa a outra, né? Ela trabalha em conjunto. Então, esse momento foi um momento que marcou a história da igreja. Por quê, irmãos? Porque até hoje, esse pensamento ele é disseminado. Até hoje, existem seitas que pregam que Jesus ele não é Deus. Ele foi um ser criado. Até então, na Bíblia dessa heresia, tem a passagem do nosso livro do Evangelho de João, capítulo 1, que eles retiraram a expressão e colocaram a ideia que eles acham melhor para dar subsistência à sua doutrina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na Bíblia deles, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é um Deus com D minúsculo. Então, eles pregam essa teologia de que Jesus ele não tem as duas naturezas, a divina e a humana. Ele foi um ser criado, mas nós temos exemplos na palavra do Senhor que Jesus ele sempre existiu. E tudo só existe por causa dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma questão que é importante e dá legalidade a esses pensamentos é o que Paulo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. É o versículo que eles têm como base para se apoiar e se defender. Está escrito, que quando Paulo vai dizer que Jesus ele é o primogênito da criação de Deus. Se nós interpretarmos esse versículo de forma literária, eles têm razão. Porque o que é um primogênito? É aquele que nasceu primeiro. Nesse caso, Jesus foi criado primeiro no pensamento dele. Só que a palavra primogênito pode ter dois significados. O primeiro significado, que é uma pessoa que nasce primeiro, é sem dúvida o primogênito. Mas também tem um outro significado, e primogenitura também pode ser a primeira posição que uma pessoa recebe. A primeira posição que uma pessoa recebe para quê? Para desfrutar de direitos e responsabilidades. E dentro da criação de Deus, Jesus ele é o primogênito a desfrutar dos direitos e das responsabilidades. Que direitos são esses? Direito da herança. E que responsabilidades são essas que Jesus tem? Responsabilidade sacerdotal. Ele é o sacerdote que retira, remove. Ele é o sacerdote que intercede a Deus, ele é o sacerdote que é intermediador entre nós e os homens. Então essa é a ideia da palavra primogenitura. Não quer dizer que Jesus ele foi criado primeiro. Ele já existia, senão ele mesmo se contradiziria. Ele disse que ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Fora dele não há outro Deus. Ele existiu e sempre existiria diante de Deus. Esse é o nosso pensamento de acordo com as Sagradas Escrituras. Muito bem explicado, né? Bênção de Deus. O nosso segundo subtópico, nós estamos falando, né? Sobre Cristologia, o estudo sobre Cristo. Cristo tinha duas naturezas, a divina e a humana. No primeiro tópico, nós estamos falando da divindade de Cristo. Depois, no segundo tópico, estaremos falando então sobre Jesus o homem. Então, dentro desse tópico falando da sua divindade, o subtópico 2 vai falar sobre seus atributos, grandezas e perfeições. Como vimos no primeiro tópico explanado aqui pelo presbítero irmão Gério, Jesus ele é coexistente com o Pai, ou seja, é consubstancial, ou seja, da mesma substância, ou seja, ele não está
hierarquicamente subordinado ao Pai, neste aspecto. Ambos na Trindade nós servimos a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém é maior do que ninguém. Amém? Então, dentro dos seus atributos, também Jesus, ele tem os atributos que a teologia vai chamar de atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que somente a Trindade exerce. Que é o quê? Onipotência, Deus é todo-poderoso. Onisciência, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E a sua onipotência, onisciência, enfim, há os três atributos, né? Os atributos onipotência, onisciência e onipresença. Amém? Para tratar sobre esse subtópico, o auxiliar de trabalho, Emanuel, estará explanando sobre esse assunto. Bom, meus irmãos, paz do Senhor primeiramente, boa noite a todos. Como já foi dito, essa discussão já vem de muito tempo, essa discussão sobre a natureza de Cristo. Nesse tópico, especificamente, eu vou estar tratando sobre os seus atributos, grandezas e perfeições. Mas antes eu gostaria de dar uma pincelada num concílio que eu achei muito importante, que foi o concílio da Calcedônia, onde foi abrandado de forma mais clara, de forma mais concisa, as duas naturezas de Cristo. Mas, antes mesmo disso, na própria Escritura Sagrada, já houve dúvida de quem era Jesus. Certa vez, Jesus disse para os seus discípulos: quem vocês dizem quem eu sou? E eles disseram: Senhor, um dizem que tu é Elias, outro dizem que tu é Jeremias. E Jesus disse agora: e vocês, quem dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, certamente inspirado por Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, esses questionamentos já vêm desde o tempo bíblico, mas mais precisamente perduram já há mais de 1569 anos, se formos datar mais precisamente, que iniciou-se de forma mais clara no Concílio da Calcedônia, que foi o quarto concílio ecumênico. A gente diz concílio ecumênico porque reuniu várias igrejas, não foi apenas a Igreja Católica, mas foi a Igreja Católica, Ortodoxa, Protestante, ou seja, foi um concílio ecumênico que vem do ecumenismo, que é essa ideia de união entre todas as religiões, vamos dizer assim. Foi o quarto concílio no total de 7 concílios ecumênicos que teve. Depois desse concílio, teve o segundo concílio de Constantinopla. No concílio da Calcedônia, houve o repúdio da doutrina de Eutiques. Eutiques era um monge de Constantinopla. Ele era conhecido por pregar o monofisismo. O que era o monofisismo? Dizer que Jesus tinha apenas uma natureza, a natureza divina, que Jesus não veio como forma de homem. Por isso, nesse concílio, foi escrito e delineado a chamada união hipostática, como já foi falado aqui, a união do divino e do humano, e também esse termo foi usado primeiramente por Apolinário de Laodiceia, que usou primeiramente esse termo, no sentido etimológico da palavra. Mas, falando especificamente aqui, nós vamos ver que a nossa declaração de fé, como também as declarações de fé das igrejas reformadas, como eu pesquisei na Confissão Bell, a Confissão de Westminster, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós vamos ver que todas essas igrejas, como a nossa, na página 50 e 51, se os irmãos estiverem em casa, podem ler sobre a natureza de Cristo. Então nós, como bons assembleanos e guardadores da boa e sã doutrina, acreditamos que Deus é 100% homem, Jesus Cristo, na verdade, 100% homem e 100% Deus. Por isso é necessário essa parte para nós entendermos o conteúdo histórico desses questionamentos. E eu termino com uma frase de Agostinho, na qual ele diz em uma de seus livros chamados Confissões de Agostinho. Ele vai dizer que foi como se a luz da fé inundasse meu coração e todas as trevas da dúvida tivessem sido dissipadas. Então é importante nós trazermos esse lado histórico e tratarmos, porque como Agostinho, os seus olhos foram abertos por meio da palavra, também os nossos olhos espirituais devem ser abertos. Agora, entrando de fato no subtópico, seus atributos, grandezas e perfeições, nós vamos ver na nossa confissão de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 32 e 33, vai falar sobre os atributos naturais, morais e os atributos de poder de Deus. Então, se você quiser dar uma pesquisada, a Helena vai estar falando. Então, para a gente iniciar sobre essa questão dos atributos, como o irmão Josué já falou, o presidente do irmão Josué, ele falou sobre os atributos incomunicáveis. A teologia, ela separa os atributos em comunicáveis. Nós vamos ver que os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunicou aos homens, ou seja, que Deus repassou aos homens. Eu figuro. Por exemplo, se eu tenho o mesmo código genético do meu pai, se você é bom, é porque o Deus da bondade te passou essa bondade. Vamos dizer assim, se você é justo, tem sede de justiça, é porque você serve a um Deus, você está submetido ao senhorio de um Deus que é justo.
Por isso, se eu carrego os mesmos códigos genéticos do meu pai, também nós carregamos os atributos comunicáveis que há na pessoa de Jesus Cristo. Agora, os incomunicáveis são aqueles que Deus não comunicou aos homens. Louvado seja Deus. Por isso, os incomunicáveis são aqueles que os homens não têm, apenas está restrito à pessoa de Cristo Jesus. Por isso, um dos atributos que nosso tópico aqui já fala é que Jesus Cristo é a fonte da vida. Ou seja, Jesus Cristo é o que dá a vida. Em João capítulo 1, versículo 4, o apóstolo João vai dizer assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Por isso, Jesus é a fonte da vida. Se nós formos partir para um lado científico, na ciência, constantemente dizem que o universo ele se criou do nada, de uma expansão cósmica, de uma explosão, e que tudo nele se originou dela, né? E que tudo é fruto disso, dessa explosão de longos anos de evolução. Tanto é que um químico francês chamado Lavoisier, ele vai dizer que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é uma visão errada da formação do mundo, porque nós vamos ver que Deus é a fonte da vida. O famoso cientista Albert Einstein, ele vai dizer que para se criar matéria é necessário energia. Então não tem como criar algo do nada. E geralmente essa fonte de energia que a ciência não consegue explicar de onde vem essa energia que criou o mundo. E eu sinto essa fonte de energia num simples versículo que Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele vai dizer assim, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo foi criado por ele e para ele são todas as coisas. Então, a fonte dessa energia que criou o mundo vem de Deus. Por isso, no nosso livro de apoio da nossa lição da raça humana, nós vamos ver que o escritor, o pastor Claudino Ordendato, na página 43, ele vai falar sobre a aceidade de Deus. O que é aceidade? É a capacidade de autossubsistir. Ele não precisa de uma matéria para existir. Deus já é, como já foi falado aqui, Deus já é e já era desde o começo. O verbo se fez carne apenas. Por isso, os atributos de Deus na lição que vai falar aqui, vai falar sobre a sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. E nós podemos ver muito bem a onipotência de Deus quando ele vai diante de Pilatos. Pilatos diz, olha, tu acha que se eu não quiser te matar, tu acha que não tem poder para te libertar, como também para te crucificar? E que Jesus disse, nenhum poder tu teria se do alto não tivesse vindo, mostrando a onipotência de Deus. Também a onisciência de Deus. Um exemplo bem claro, Jesus sabia que Judas iria o matar. Quando ele vai, durante a ceia, ele oferece um bocado de pão molhado, mas já sabia que Judas iria o matar, iria o entregar para ser morto. Então, demonstrando sua onisciência. Também nós vamos ver um episódio onde Jesus, os soldados vêm para prender Jesus. Jesus está lá com seus discípulos e de repente Pedro vai e decepa a orelha de Malco. E o que Jesus responde? Pedro, tu acha que se eu não quisesse, eu não mandaria uma legião, meu pai não mandaria uma legião e não me libertaria desse momento inoportuno? Então, demonstrando a onipotência de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 3, ele vai dizer assim, sobre a divindade do nosso Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Eu gosto do versículo onde diz, o profeta Isaías tem uma visão que ele diz que ele viu Deus sobre um alto e sublime trono, ou seja, ninguém pode ir confrontar o nosso Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Eu termino essa minha parte aqui sobre os atributos e as grandezas de Deus contando uma história que aconteceu lá na França com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que espalhou pelo mundo o chamado ateísmo. E tinha um camponês que estava na roça e de repente chega um emissário do governo francês. E ele vai e diz para o camponês, que por sinal era cristão, ele vai dizer, olha, eu vim aqui para fazer duas coisas. A primeira, eu vim rasgar esse livro de capa preta que tu tem, a famosa Bíblia Sagrada. E depois eu vim colocar fogo no templo onde vocês cultuam a Deus. E aquele camponês, numa simplicidade tamanha, ele responde àquele emissário, olha, tu pode até rasgar a minha Bíblia, tu pode até querer tentar tirar o meu Deus da minha mente, mas para fazer isso, tu
vai ter que apagar as estrelas do céu, porque como vai dizer o salmista, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, anuncia os seus atributos, anuncia que Deus é poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Deus está no controle da história na palma das suas mãos. Mas o que eu tiro como ensinamento prático, rapidinho aqui, é que Deus, embora tendo todos esses atributos, Ele nunca usou em benefício próprio. Nós vamos ver diversas vezes que Deus, Ele se doou. Por exemplo, quando Ele curava cegos, Ele fazia coxos levantar, Ele nunca usou em benefício próprio, como eu citei aqui em Malco, o episódio que aconteceu com o aprendiz de sacerdote chamado Malco. Ele não queria, ele disse para Pedro, se tu não quisesse, tu acha que eu não queria, que se eu não quisesse, eu mandaria uma legião de anjos e viria aqui me socorrer. Então eu vejo que Jesus em nenhum momento ele usa em benefício próprio para demonstrar poder como se fosse um Deus tirano, como a mitologia grega prega, como várias outras mitologias pregam, onde um Deus usava os seus poderes para se autodefender. O nosso Deus usou o seu poder lá na cruz do Calvário para remir toda criatura. E por isso hoje nós estamos aqui estudando os seus atributos, as suas grandezas e sabendo que Ele é perfeito. Amém. Muito bem, então comentário aí dos seus atributos, grandezas e perfeições, né? Primeiro tópico, nós estamos falando sobre a divindade de Cristo. Lembrando que Cristo teve as duas naturezas. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E agora o terceiro tópico vai dizer o seguinte: ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Paulo vai escrever o capítulo 2 de Filipenses dizendo que ele se esvaziou, ou seja, da sua glória, não da sua divindade. Algumas pessoas falam que ele deixou de ser Deus. Negativo. No esvaziar-se diz o que? Jesus Cristo, homem, ele não se apropriou, com certeza se fizesse indevidamente, da divindade. Ele sofreu como homem, como eu e você. Jesus Cristo, ele teve fome, Jesus Cristo sentiu dor, ele teve sede, ele viveu como eu e você. Ao contrário, claro, não pecou, não teve pecado, obviamente, mas ele passou a amargura da vida, ele teve que trabalhar, ele teve que crescer cronologicamente. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto, né? Aos 30 anos, iniciou então o seu ministério. Porém, ou seja, ele se esvaziou, ou seja, ele não pegou a glória de Deus para benefício próprio, ele sofreu como homem. Foi humilhado, foi espancado, sofreu dores. Mas para comentar esse assunto, nosso presbítero, irmão Rudimar, falando sobre esse tópico. Vou passar a palavra para o senhorzinho. Um comentário só sobre os atributos de Deus, para os irmãos que estão nos ouvindo, os atributos de Deus, e um deles é que ele é imutável, ele não muda. O que eu quero dizer com isso? Se ele não muda, a sua natureza também não muda. Se ele não muda, aquilo que ele falou também não muda. Se ele falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar, ele não muda. E um dos atributos de Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ou seja, aconteça o que acontecer, todo o poder está nas mãos do nosso Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, capítulo 13, versículo 8, sobre a natureza de Jesus. Ele, Jesus, é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e ele continuará sendo eternamente. Então, por isso que nós cremos e confiamos nesse Jesus. É por isso que nós entregamos a nossa vida para esse Jesus, porque sabemos do poder que nele há, do poder que ele tem. Então, irmão, confia no Senhor, acredite que você vai vencer. Se o Senhor falou que vai te abençoar, ele não muda. Ele é todo poderoso, ele conhece todas as coisas, vê todas as coisas, está em todos os lugares, porque um dos atributos dele também é onipresença. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Muito bem comentado aqui pelo presidente do irmão Gélio, né, sobre a onipotência, a onisciência, os atributos de Deus, na verdade. E olha, aqui muito bem aplicado, diga-se de passagem, e é muito importante também, aproveitando aí para falar, que neste momento que a gente vive no caos, onde as pessoas estão desesperançosas, né, ansiosas, angustiadas, doentes, né, emocionalmente, seguinte, olha, sabe que Deus está no controle de tudo, e Ele não foge nada do controle dele, tá certo? Agora comentando o tópico 3, falando sobre esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, presidente irmão Rudimar. Amém, irmão. Muito bem colocado pelos irmãos. E tem um comentário também, já que ele está comentando sobre a respeito da divindade de Cristo. Pegar um gancho aqui na fala do nosso presbítero, nosso irmão aqui,
que estava falando sobre a eternidade, né? Que o Senhor veio no tempo determinado e que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como o irmão colocou aqui, as seitas que colocam, que pegam Colossenses capítulo 1, né? E falam aqui da primogenitura do Filho de Deus. Mas eles isolam essa frase e não leem o texto e o contexto. Porque se nós lermos no versículo 16 do capítulo 1, vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito. Ponto. Se ele estava à frente de todas as coisas, aqui nós estamos falando o quê? Que ele criou tantas coisas visíveis como as invisíveis. Não existia nada. Nem o tempo. O tempo significa o quê? Que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é atemporal. Ele existe além do tempo. Ele criou o tempo. Para quem? Para nós, seres humanos. Mas ele já vivia na eternidade com o Pai. Então, nós vamos ver que ele não é um ser criado como muitas seitas falam. Nós vamos ver que ele está além do nosso tempo infinitamente. Ele já é eterno. Porque nós vamos ver também, se os irmãos deram a liberdade aqui, Isaías capítulo 6, versículo 6, quando o nosso auxiliar irmão Manuel falou sobre que Isaías vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a vossa Bíblia, já que nós estamos com a Bíblia em mão, em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ver, só olhar aqui, Isaías. Estamos falando a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós temos que usar os versículos bíblicos que nos mostram, através da Bíblia, né, comprovando. Ou seja, Evangelho de João, irmãos, me desculpem, capítulo 12, versículo 39 ao 42. Evangelho de João, capítulo 12. Olha o que João vai nos falar aqui no seu Evangelho. Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, lá em Isaías 6,6, que cegou os seus olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. De quem que nós estávamos falando no Antigo Testamento? Se Jesus, muitos dizem que ele não existia. Lá estava falando de Jeová. E aqui nós vamos ver o texto do Novo Testamento falando a mesma escritura que estava em Isaías, falando de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma fala que Jeová falou, Jesus Cristo está falando no Novo Testamento. Então sim, ele é o Filho primogênito de Deus. Ou seja, ele foi gerado e não criado. Ele é eterno. Mas vamos para a nossa lição. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Aproveitando que os irmãos estão com a Bíblia, Filipenses capítulo 2, que é o texto ao qual nós vamos ler aqui. Né? Filipenses capítulo 2. Vamos ver aqui, irmãos. Vai nos falar a respeito que ele se desfez. Só que nós temos que entender Filipenses capítulo 2, versículo 6, que nos diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a quem deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então nós vamos ver aqui que no versículo 6 do capítulo 2, vai dizer que embora ele sendo Deus, ele sendo, então ele era. Mas quando se fala a respeito da semelhança do homem, vai falar que ele se tornou semelhante. Então ele era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o
Senhor Jesus Cristo, ele nasceu como? De Maria, né? Na concepção, ela era virgem, mas não por ato sexual, em pecado, mas sim por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele nasceu sem pecado e durante a sua vida toda não pecou. E nós vamos ver que a lição vai nos dizer que ele esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Por quê? Porque nós vamos ver que outros versículos, que Mateus 14, 33, Evangelho de Mateus, capítulo 14, 33, vai dizer que Jesus andou sobre as águas. E quem pode fazer isso? Só o próprio Deus. Também vai dizer no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, que Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, né, que não estão registrados no livro. O versículo 31 vai dizer: mas estes que estão escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Irmãos, e todos que estão ouvindo, não há outro meio de salvação, não há outro meio, porque há muita seita, há muitas falas, muitas linhas de pensamento errôneas que tiram a divindade de Cristo, humanizam ele ou só divinizam ele. Mas Cristo é 100% homem e 100% Deus. Nós vamos ver que quando ele estava aqui na terra, como Filho de Deus, o que ele fez? Ele sentiu fome, foi tentado, né, por Satanás. Nós vimos que ele foi tentado, teve fome, como o auxiliar o irmão Emanuel nos falou, que ele poderia ter transformado as pedras em pães. Ele não fez isso. Ele não usou da sua autoridade, porque ele teria que sofrer como homem. Por quê? Nós vamos ver que Deus no Antigo Testamento, isso era um projeto de Deus da redenção para salvar toda a humanidade. Então, quem foi que pecou? Um homem. Quem que teria que morrer? Um homem. Só que esse homem não foi um homem comum, foi o próprio Filho de Deus que veio morrer pela humanidade. E esse sacrifício que ele fez, se ele fosse um homem, não alcançaria toda a humanidade. Ou seja, ele alcançou aqueles que já morreram e os que ainda hão de nascer. Vai salvar a todos por meio do seu sacrifício, para todo aquele que crê no seu santo nome. E nós vimos que ele é um Deus, ele é divino e também ele é 100% homem e não pecou quando esteve aqui. Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem comentado agora então pelo presbítero irmão Rudimar acerca do que Jesus Cristo esvaziou-se de sua glória, né? A divindade, mas sofreu como homem. E eu acho que se nós formos aplicar isso muito breve, sucintamente falando, a gente vai ver a grandiosidade do meu Deus, do teu Deus. Ele desceu da sua glória, não precisando disso, porque ele continua sendo Deus, independente se eu ou você vamos servir a ele. Mas ele se fez homem, sofreu, gente. Por isso tu vê a misericórdia e o grandioso amor de Deus. Falamos no primeiro tópico, então, a respeito da divindade de Jesus Cristo. Agora, nós iremos comentar aqui, o auxiliar Emanuel vai falar na live, quem é que está participando conosco. Em breve, Emanuel, vamos tentar aí citar os nomes, né? Depende de alguns comentários aí para nós ver os irmãos, bastante gente participando da live, é uma bênção de Deus. Meus irmãos, temos aqui o irmão Joaci, ele comenta aqui que a passagem que fala claramente sobre as duas naturezas de Jesus é a passagem em que Jesus está dormindo no barco e é acordado, aí acalma a tormenta. Nós também temos o irmão Ariel, filho do nosso pastor Maurício, que diz: paz, irmão, está uma bênção. Também temos a irmã Iracema, irmão João Rodrigues, o nosso coordenador da EBD. Um abraço, coordenador, Deus abençoe. Ele diz o seguinte, respondendo a nossa enquete, ele disse que Maria foi a mãe de Jesus, homem. Depois, no final, nós vamos ter a resposta. Obrigado. Também nós temos a irmã Lídia, que diz paz do Senhor, que bênção. Temos a irmã Miriam, que diz paz, mano, a live está uma maravilha. Temos o irmão Eliezer, que é o irmão do nosso irmão Josué. Irmão, um abraço. A irmã Michela Bento, paz do Senhor, boa noite. Temos também o irmão Vilmar, dirigente da congregação de 37. Temos a irmã Ana José Jardim, a esposa do irmão José. Ela diz aqui, bênção de Deus, a live está ótima. Também a irmã Regina, minha mãe, a irmã Juliana, o nosso obreiro lá de Ponta Laranjeira, Ezequias, Feliciano, para o irmão Ezequias. Não podemos esquecer de mandar um abraço para o nosso pastor, hein? Exatamente. Um abraço para o presbítero irmão Ezequias. Um abraço. Ele diz,
Maravilha, está uma bênção. Também temos o irmão Rafael, o senhor irmão Rafael Camilo, a irmã Célia, o irmão Marcos lá da Cabeçuda. Também Minha irmã, paz do Senhor, que bênção. Também temos a sogra do irmão Rudimar, a irmã Ana Lúcia, a irmã Marieta, também esposa do nosso coordenador. Temos também a irmã Regina, já foi falado. Temos o Nathanael Sabino, a Amanda Eufrásio Duarte. Também temos a Aline Agostinho, a irmã Eunice da Silva. E são esses que estão participando com a gente. Lembrando que nós temos uma enquete. A enquete é Maria é mãe de Jesus ou mãe de Deus? Jesus homem, no caso. Então responda, coloque a sua resposta aqui, que nós vamos estar lendo na live. E no final vamos ter a resposta bíblica para esse questionamento. Muito obrigado, então, meus irmãos. Jesus verdadeiramente Deus. Então a gente vê, falamos da divindade de Jesus, não é? Agora iremos falar sobre Jesus, verdadeiro homem, não é? Falamos que ele era 100% Deus, falamos de algumas das suas características como Deus, e agora iremos falar de algumas características como homem, não é? E o primeiro tópico do tópico 2, o subtópico na verdade, o primeiro subtópico do tópico 2, né? Vai falar, Jesus estava no seio do Pai. Isso é bom que fique esclarecido, meus irmãos, que Jesus homem haveria de nascer, não é? No tempo cronos, né? Lembrando que na divindade Deus é atemporal. Ele haveria de nascer através da concepção do Espírito Santo, pelo alto invólucro no ventre de Maria, não foi por uma concepção de um homem e de uma mulher, mas foi através do Espírito Santo. Mas Jesus Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, ele já estava com o Pai. Lembrando que na própria criação, para fazer citação e menção, o que Deus fala? Façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, ele fala no plural, façamos. Quem é que estava fazendo ali? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a unidade da Trindade estava agindo de maneira harmônica. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso lá a gente vai ver na criação do homem. Mas no Novo Testamento, a gente vai ver então essa união entre Pai, Filho e Espírito Santo, quando Cristo, meus irmãos, estava sendo batizado por João Batista. A Bíblia diz que a voz do céu, ou seja, do Deus Pai, ele fala o seguinte, eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Estava o Filho, representando a segunda pessoa da Trindade, a voz que bradava do céu, e uma pomba que simbolizando então o Espírito Santo. Veja que existia uma harmonia na Trindade. Aplicando isso, meus irmãos, a gente vai ver que nós servimos um Deus que ele é unido, um Deus que trabalha de maneira harmônica, e ele espera dos seus filhos, ou seja, da sua igreja, que trabalhe assim também. Mas para comentar esse assunto, o nosso presbítero, o nosso vice-presidente, presbítero irmão Gélio, estará falando então do primeiro subtópico do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai. Amém. Só me permita um comentário sobre a temática do irmão. É que a seita que nós estamos comentando, que ela é veemente na propagação de que Jesus ele não tem a divindade divina, né? Que ele foi simplesmente um ser criado, tornou a ser um Deus com dedo minúsculo. Aquela seita que anda de dupla, de dois em dois, batendo nas portas das casas. Domingo de manhã, a princípio. Isso, para mim, eu tenho para mim que o meu Jesus ele é soberano, ele é Senhor dos senhores, então eu quero defendê-lo ele em todas as circunstâncias. Então, esse esvaziamento de Jesus, né, ele não perde a sua divindade. Quando ele se esvazia, ele não deixa de ser Deus. Né? Então, esse é um versículo que eles se baseiam para dizer que Jesus ele não aceitava ser Deus pelo fato de ele mesmo dizer que era usurpação ser igual a Deus. Só que Jesus ele se esvazia dos atributos, né, da sua glória, né? Ele não vê necessário, né, vir à terra, mas pelo contrário, ele toma a forma de homem, né? Isso nos mostra a humildade de Jesus, mas ele não perde a sua divindade como a seita propaga, rebaixando o nosso Senhor.
Muito bem, presbítero, até porque em momentos que Jesus vai abençoar terceiro, né, ou abençoar pessoas, né, não se autofavorecer, ele atua como divino, curando, libertando, transformando, mas sempre na terceira pessoa. Né? E a gente vai ver que os apóstolos, quando iriam curar alguém, expulsar um demônio, iam no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não, ele tinha autoridade no nome dele. Amém. Muito bem. Continua, presbítero irmão. Amém. Então, fica esse comentário para mim. Nós, no decorrer da lição, vamos estar defendendo a pessoa bendita de Jesus sempre. Jesus ele esteve no seio do Pai. O que isso significa dizer? Ele não estava escondido em Deus. Ele não estava escondido quando Deus está trabalhando. Quando Deus está trabalhando, Jesus está santo. Então, Jesus está no seio do Pai, trabalhando junto com o Pai. Ele sempre esteve participando de forma direta nas atividades que Deus está fazendo, né? Porque todas as coisas existem por causa dele. Então ele está trabalhando desde o princípio, ele está trabalhando com o auxílio do Pai, ou auxiliando o Pai. Desde o princípio ele está em atividade constante, né? Porque todas as coisas existem por causa dele. Agora pense, irmão, ele é autor da nossa história. Ele é autor da nossa vida. Se não fosse por causa dele, não estaríamos aqui. Se ele não estivesse escrevendo uma história para nós, se no começo, antes de tudo acontecer, ele não se entregasse, porque já tem trabalho antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus já se entrega por nós. Então ele já está em atividade constante. Ele está no seio do Pai, o que significa dizer, ele não está escondido atrás de Deus. Não, ele está trabalhando ao lado de Deus. Então ele já existia e existia em atividade constante. Por causa de mim e por causa de você que está aí na live. Amém, a bênção de Deus. Gente, eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, e de passagem denota então o meu sentimento, porque estamos com pessoas que estão muito bem preparadas. Louvo a Deus pela vida de vocês, viu? O subtópico 2 vai falar profetizando no Antigo Testamento. Então, o primeiro tópico nós falamos sobre a divindade. Estamos agora falando no segundo tópico, ou seja, sobre a humanidade de Jesus. Profetizando no Antigo Testamento. Muito bem, uma das profecias, né, mais próxima foi também com tanta autoridade, foi do próprio Deus na criação. Quando Adão pecou, ele dá então uma justiça para Adão, para Eva, e fala para a serpente: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar, ou seja, profetizando então que o Cristo homem viria, né? Jesus o homem viria. Então a gente vai ver várias prefigurações, típico, antítipo, também no Antigo Testamento, a serpente levantada no deserto. A gente vai ver que foi Isaías, os profetas maiores, apresentando que o homem, Jesus, né, viria também. Então, ou seja, a gente percebe isso. E eu acho muito interessante quando o evangelista Mateus, ele vai criar então uma estratégia para ter aceitação do povo judeu a respeito do evangelho. Ele inicia com genealogia. Dentro da genealogia ele vai usar o nome de Jesus, dizendo que esse Jesus que eu vou falar para vocês, ele é judeu. E ele vai gastar tempo nos seus primeiros capítulos ali, falando sobre o nascimento de Jesus e da cidade que ele viria. Então, ou seja, a profecia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, os evangelistas preparando para a divulgação então do Evangelho. Mas para comentar sobre esse assunto, o nosso auxiliar, o irmão Emanuel, falando então, profetizado no Antigo Testamento. Exatamente, profetizado no Antigo Testamento. Para começar a falar desse tópico, eu gostaria de, vamos dizer, de certa forma, reiterar o que já sabemos. Enquanto alguns adeptos da teologia liberal dizem que o Antigo Testamento não tem valor e não tem peso para o cumprimento do... Ou seja, que ele deve ser excluído, vamos falar de uma forma mais chula. O Antigo Testamento deve ser excluído porque só contém lei e história, e o Novo é o que traz mais ensinamentos práticos, e também é o Testamento onde Jesus Cristo vem ao mundo. Eu venho de dizer, na verdade, reiterar o que já sabemos, que o Antigo Testamento é extremamente essencial para o cumprimento do Novo. Nós vamos ver que geralmente nós dizemos que o Antigo Testamento é uma sombra do que haveria de vir, ou seja, uma tipificação, uma tipologia, uma representação clara do que havia de vir. Por isso, no Antigo Testamento nós temos a promessa da vinda de
de Deus, do próprio Deus vindo aqui. E já no Novo nós temos o cumprimento do que foi falado no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é extremamente importante. E eu cito o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo vai escrever assim a Timóteo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda a escritura, todo o cano, os 66 livros que nós conhecemos. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como os príncipes dos pregadores, ele vai dizer que a Bíblia, quando ela é exposta de maneira que não tiramos nada dela e nem acrescentamos nada, é o próprio Deus falando conosco. Ou seja, alguns dizem que a maior profecia revelada é a palavra de Deus. Alguns dizem: você quer vitória? Abra sua Bíblia. Um exemplo, Agostinho se converteu lendo apenas um versículo bíblico. E eu tenho certeza que a palavra de Deus é o que traz transformação para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora, sobre as profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo vai instruir em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, a nós buscarmos os dons de profecia. Ele vai dizer assim, ó: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Como somos pentecostais, nós temos a valorização pelos dons espirituais, mas que seja para a edificação da igreja, não que nós venhamos nos virar como uma igreja de Corinto, que havia briga para quem profetizava mais, quem falava mais língua estranha. Era uma igreja extremamente abençoada, mas em contraproposta tinha muitas dissensões dentro da igreja, onde Paulo vai combater veemente. Bom, as profecias que nós temos no Antigo Testamento, onde Jesus é profetizado no Antigo Testamento, eu marquei aqui 3, mas nós temos diversos, como o presidente José já falou, no Gênesis ele já foi profetizado, que ele viria para esmagar a cabeça da serpente, e que viria de uma mulher, que de fato ocorreu no Novo Testamento. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós temos que Isaías profetiza que uma jovem pura daria à luz o Filho de Deus. E em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23, cumpre-se essa promessa. Agora, em Isaías 9, versículo 6, Isaías profetiza que Jesus Cristo viria como um bebê e seria chamado por vários nomes. E se cumpriu em toda a Escritura. Nós vamos ver que Jesus é tratado por Emmanuel, Jeová, Deus Todo-Poderoso. Enfim, há várias nominadas que nomeiam o nosso Deus. Já Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém. E se cumpre em Mateus, capítulo 2, versículo 4, versículo 6, onde os próprios escribas, já sabiam que Jesus nasceu em Belém. Ou seja, todas as profecias se cumpriram. Teve diversas profecias ao longo do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo com a vida de Jesus. Mas a que eu mais aguardo, a que eu mais anseio, está lá em João capítulo 14, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Jesus nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a profecia que a igreja de Deus espera. As profecias que falamos aqui já se concretizaram com a vida de Jesus, mas agora nós esperamos e aguardamos e ansiamos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem comentado. Então, como as pessoas aqui, fazendo menção, reiterando a fala do auxiliar de trabalho Emmanuel, fala que o Antigo Testamento então é desnecessário. Na verdade, o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Amém? Nós cremos que Jesus, é o Messias, na verdade, o Salvador do mundo. Amém? Os judeus não aguardam o Messias ainda, infelizmente. E, então, estamos falando então do Jesus verdadeiro homem, não é? Falamos dele, a sua divindade no primeiro tópico. No segundo tópico estamos falando então, Jesus é verdadeiro homem, ou seja, a sua humanidade. E no subtópico 3, vai falar encarnado no Novo Testamento. O João, o evangelista, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, ou seja, Jesus habitou, ele encarnou-se, aqui na terra, sofreu, como a gente já vem comentando. Eu sei que para o mundo, gente, para as pessoas é loucura, mas Paulo vai dizer que para nós é poder de Deus para a salvação. Amém. Pois bem, Paulo também é interpolado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 17 também, no Areópago, quando os filósofos estavam ali reunidos e tal, dizendo o seguinte: então Paulo diz para nós aí,
fala sobre esse evangelho. Paulo, como um homem muito entendido, né, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, os irmãos têm conhecimento disso, enfim, Paulo iniciou sua retórica, e ele pregou, iniciou dizendo o seguinte: olha, vocês acreditam em vários deuses, o Deus que eu prego é esse. Quando eu vinha para cá estava escrito lá, um Deus desconhecido. Paulo pregou e foi muito bem. Quando Paulo falou que o Deus a que eu prego se fez carne, ou seja, morreu e ressuscitou, eles não, uma outra hora nós ouvimos. E Paulo encerrou então ali a fala, por quê? Porque o mundo não acredita que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Mesmo eles não acreditando, isso foi fato histórico, comprovado, biblicamente falando. Mas, para então falar sobre esse assunto, também dar continuidade, o nosso presbítero aqui, presbítero irmão Rudimar, falando sobre esse assunto. Amém. O tópico 3, aliás, tópico 2.3, encarnado no Novo Testamento, vai nos levar ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que vai nos referir a seguinte frase: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui esse ponto é bom nós enfatizarmos que o Senhor veio cheio de graça, favor e merecido, e de verdade. Essa verdade que nos traz, tanto a nós como a quem está ouvindo, a salvação, porque todo aquele que crê será salvo. E nós vamos ver que o Senhor vem em graça e verdade. Mas se nós imaginarmos, se o Senhor viesse em justiça e juízo, o que seríamos de nós? Muito bem colocado. Nós vamos ver que o Senhor, ele é misericordioso, e a lição vai nos mostrar que sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória, era real. A humanidade dele era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7, vai falar do nascimento do Senhor Jesus, que foi um nascimento como qualquer um outro, o nascimento dele. Né? Maria teve dor de parto, deu à luz, criou ele como uma criança normal. Né? E ele, como o nome mesmo diz, é o Emanuel, como os irmãos aqui já falaram, Deus conosco. O próprio nome dele já faz a referência a quem ele é: Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. E ele é o que ele é. E esse encarnado no Novo Testamento vai nos dizer que ele sentiu dores, incômodos, teve fome e sede, porque ele também era 100% humano. Nós vamos ver no Evangelho de João, aliás, em Mateus capítulo 4, versículo 2, a tentação, né? Que ele foi tentado, teve fome, teve sede. No Evangelho de João capítulo 19, versículo 28, Jesus disse que teve sede. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus está no Getsemane. E vai falar que ele falando, ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então o Senhor também tinha alma. Ou seja, ele tinha corpo, visível, alma e espírito. Ele se transformou como nós. Né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele era 100% Deus. Né? Como estamos falando aqui, e Mateus capítulo 27, versículo 50, ele vai dizer: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ou seja, o que morreu no Senhor foi o corpo, a carne, e o seu Espírito era divino. Né? Então nós vamos ver que ele era 100% homem e 100% Deus. Nós também vamos ver que o Senhor, a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha o corpo, a alma e o espírito, que está em Mateus capítulo 27, 58, Marcos 14, 34, Mateus 27, 50. E nós vamos pela lição concluindo que afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ou seja, nós somos pecadores. Nós já nascemos e fomos concebidos no pecado. O Senhor não, como nós já mencionamos aqui, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não estava sujeito quer ao pecado original e quer ao experimental. Então, no pecado original, quando nós nascemos, nós já herdamos o pecado de Adão. Algo que o Senhor Jesus já não herdou, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E
experimental, toda a Bíblia vai nos dizer que em momento algum o Senhor pecou. Em momento algum. No falar, no caminhar, no andar, no se expressar, a Bíblia vai dizer que era graça e verdade a todo tempo. Nós temos que nos espelhar à imagem de Cristo e nos tornarmos a imagem de Cristo. Tentar todo dia buscar a presença do Senhor, porque Ele é a nossa solução e a nossa salvação. Amém. Muito bem comentado pelo presbítero irmão Rudimar. Mas temos o quarto subtópico do tópico 2, falando ainda sobre a humanidade de Jesus. O 4 vai falar: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, o que significa isso? Quando estava tudo pronto, tudo preparado, Deus enviou seu Filho. Muito bem. O que estava pronto? As sinagogas, né? A gente sabe que houve no povo judeu. Sinagoga era quando o povo judeu se reunia, né? Tinha sempre um que representava, falava sobre a lei, enfim. Como houve várias diásporas, né? No período, a gente vai ver a primeira, lá antes do período babilônico, enfim, houve várias. Então, cada lugar, diáspora quer dizer separação, né? Ida para um lado e para o outro. Os judeus, eles queriam sempre estar reunidos, então eles construíam as sinagogas. E dentro dessas sinagogas, eles explicavam a lei, falavam a lei oral, enfim. Jesus adentrou também, quando estava aqui, em algumas dessas sinagogas. E também nessas sinagogas, o que acontecia? Eles falavam que o Messias haveria de vir. Então, para o mundo estava proclamando, ou seja, um Messias haveria de vir. Então, contribuiu a sinagoga para isso, né? Quando fala plenitude do tempo, Paulo vai dizer, dando a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Sinagoga, o período também do Império Grego, né? Ou seja, a questão da helenização com Alexandre o Grande, todo o lugar que ele conquistava, ele queria helenizar o povo com a sua filosofia aristotélica, platônica, enfim, Hipócrates, Sócrates, aqueles filósofos que viveram naquela época, porque até então as pessoas achavam que morriam, acabou tudo, mas os filósofos gregos diziam o seguinte: não, morreu, não acabou, porque existe então o mundo superior, ou seja, o mundo dos universais. Muito bem. Para o mundo daquela época, onde Alexandre o Grande conquistava, diga-se de passagem, ele morreu com 33 anos frustrado porque não tinha mais o que conquistar. Então ele implantava arbitrariamente, ou seja, obrigatoriamente, o helenismo em cada lugar. E essa filosofia, o mundo das ideias sobre o mundo superior, sempre estava inculcado na mente das pessoas. E também algo muito importante, que foi o que? A língua grega, não é? A língua universal daquela época. Tanto é que a gente vê os discípulos, boa parte deles, judeus, e vai dizer o seguinte: olha, eles falavam, claro, o aramaico, o hebraico, enfim, mas conversavam-se o quê? No grego. Então, ou seja, o mundo estava pronto, preparado para a recepção então do Filho. Também, ou seja, o Império Romano possibilitou, chamado de Pax Romana, não é? Ou seja, a paz romana. No período da Palestina, ali no Mediterrâneo, os navios circulavam de um lado para o outro. Antes do Império Romano, era inafragável, ou seja, não tinha como percorrer os navios, porque existia muito pirata que saqueava, enfim. No período, então, do povo romano, existia um controle sobre aquela região. Então, um missionário saía do Oriente e ia para o Ocidente, levando a pregação do Evangelho, falando de Cristo. Então, dado a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas para comentar mais sobre isso, o nosso presbítero então, Gélio, falando um pouco sobre esse assunto. Amém. Comentou bem colocado, né? Mas não posso seguir, não sei se esse comentário pode ser que seja uma linha, ela não siga uma ordem cronológica, como você está colocando, e quero refrisar, né, esse período em que Deus ele prepara o mundo. Em primeiro lugar, irmãos, é que Deus ele é ordeiro. Deus ele é ordeiro, Deus ele tem planos. E aplicando isso para nós, a nossa bênção vai vir no tempo de Deus. A sua vitória vai vir no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo de mandar a sua vitória, a sua bênção. E esse período de tempo em que Paulo escreve aos Gálatas é até um auxílio para quem responder a enquete, né? Se Jesus ele nasceu homem ou nasceu Deus, da irmã Maria, é um auxílio para você ler em Gálatas 4, e versículo 4 e 5. Então Deus prepara o tempo, porque é um momento, um tempo abastado, é um tempo grande, desde a criação até esse momento da vida do nosso Jesus. Houve
houve momentos em que o povo teve que ser levado cativo. E quando o povo é levado cativo, há uma mistura, né? Uma mistura de conceitos, uma mistura. O pessoal quer mudar a ideia de cada um que tem sobre os seus deuses. Então há uma mistura, então há 3 processos grandes de cativo que o povo é levado, até chegar à plenitude dos tempos. E como o irmão falou, 3 grandes povos Deus utilizou para preparar o cenário. A plenitude dos tempos é a preparação do cenário para receber a vinda do Messias, né? E como o irmão ressaltou muito bem, os judeus, né, que é Israel, ele prepara o ambiente com essas sinagogas. Outrora não tinha derrubado os templos, há um tempo grande sem sinagoga, sem lugar para cultuar, e agora o povo Israel, os judeus, ele estabelece sinagogas e fica fácil o pessoal ir congregar para nós aplicar na nossa linguagem atual. Então eles cooperam com a construção de sinagogas, de templos para o povo ir se reunir e adorar a Deus. Já os gregos, eles contribuem com a língua, né? Uma das contribuições dele forte é a língua, até porque os evangelhos eles são escritos na linguagem grega, né? Situado para o povo ter acesso, conhecido como grego comum. Então o povo lê e compreende aquilo que está sendo lido. Então os gregos contribuem então com a língua e os romanos contribuem com as aberturas de estradas. Para quê? Para que o evangelho tenha acesso fácil. Até os próprios soldados romanos que eram convertidos tinham a possibilidade de, quando fossem às suas guerras, levar o evangelho até outros povos. Então, diga-se de passagem que as estradas são boas até hoje. Até hoje, certo? Bem construído. Muito bem construído. Então, temos essas 3 contribuições para a plenitude da vinda do nosso Senhor Jesus, que é os judeus com a religião, vamos assim dizer, né? Os gregos com a cultura, com a língua, com a fala, e os romanos com as estradas, com o acesso. Quando o Império de Roma é estabelecido e eles utilizam a Pax Romana, o que o imperador ele acha por bem? Não, vamos manter o que? Todo mundo próximo de nós. Se não vier contrário às nossas diretrizes, tudo bem. Pode cultuar, pode ir, pode vir. Se não vier contra nós, está liberado. Então, foi fácil, né? O acesso, foi fácil a chegada do mestre, porque não tinha, né, a restrição do evangelho, a restrição, né, da propagação do evangelho. Só que quando Jesus se apresenta e é levado aos imperadores, ele diz que é o rei, aí já começa a mexer, né, nos critérios que eles tinham estabelecido. Depois para frente é outra história, mas temos essas contribuições desses 3 povos para a plenitude dos tempos, para a vinda do nosso Senhor Jesus, e o ambiente estava preparado, ele veio, né? Os judeus não o reconheceram como Messias, mas todos quando receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Você e eu hoje temos acesso à graça, porque Jesus veio no tempo certo, e nós somos frutos, né, dessa vinda do nosso Senhor Jesus. Só temos agora que desfrutar e permanecer firme para não trabalhar na fé. Amém. Muito bem comentado pelo presidente Rogério, e também uma aplicação muito interessante para você, amigo ouvinte, que está aí na live, né, telespectador, por assim dizer. Corroborando com tudo que foi falado aqui, é interessante também aplicar que uma citação que tem no livro de Jó, capítulo 42, vai falar o seguinte, Jó, a citação de Jó, né? Eu sei, Senhor, que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, não é verdade? Então os povos vieram lá submeter a escravatura, a escravidão, o povo e tal, mas Deus estava soberanamente controlando, organizando a história. O meu Deus, o teu Deus, nada foge do controle dele. Amém? Vamos lá então, o último subtópico, tratando então sobre a humanidade de Jesus. O subtópico 5 vai falar: em Israel, Jesus é apresentado a um mundo. Então, ou seja, Deus usa a cidade de Israel estrategicamente para que o filho viesse nascer em Israel. Lembrando que Israel é uma cidade estratégica entre o Ocidente e o Oriente.
Então todo viajante que passava por Israel, porque era uma rota comercial terrestre, né, por assim dizer, tinha que passar por dentro de Jerusalém. Qual era a notícia no tempo de Jesus? Ou o Messias dos judeus já veio ao mundo, né? Então, ou seja, tudo preparado. Então Israel foi o ponto de partida. Eu acho interessante também, quando Jesus está no terceiro dia já ressurreto, ele vai encontrar os 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus se apresenta, eles não reconhecem Jesus e tal, naquela conversação. E Jesus pergunta assim: por que vocês estão conversando arrazoais entre vocês aí? Diga para mim, quero conhecer. Eles olharam para Jesus e falaram o seguinte: olha, és tu, peregrino, forasteiro em Israel, que não sabe da grande notícia, não é? Então, ou seja, lembrando que isso estava muito em voga. Então todos que circulavam por ali ouviam falar do Messias dos judeus que tinha vindo. Amém? Agora então, para continuar e comentar também, nesse último tópico, do tópico 2, o auxiliar de trabalho Emanuel. Amém. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então, meus irmãos, como já foi falado aqui pelo presbítero Josué, Israel foi o palco exatamente por ser a nação escolhida por Deus. Promessa essa feita a Abraão. Lá nós vamos ver em Gênesis. Israel foi o palco desse grande acontecimento, como os discípulos ao caminho de Emaús falaram para Jesus Cristo. Então, como foi dito aqui, vai falar nesse tópico que Jesus é filho de Davi e de Abraão também. Ou seja, ele veio da promessa, ele é a promessa que foi prometida. Vale também ressaltar que Jesus, além de nascer em Israel e ser apresentado ao mundo através de Israel, ele nasceu sob a lei mosaica, também nasceu sobre a lei romana, ou seja, ele teve que cumprir a lei, teve, vamos dizer assim, ser um bom cidadão, e de fato foi. Vamos ver que em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Certa vez Jesus também foi interpelado por alguns fariseus sobre a questão dos tributos, e Jesus disse: olha, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, vamos dizer assim, foi um ótimo cidadão, foi além de ser 100% Deus, foi também 100% homem e perfeito, como já foi dito. Teve, como o tópico vai dizer, se você pegar a sua lição em casa e for ler, ele teve uma educação perfeita, o seu ciclo vital, a sua fase de crescimento, como já foi falado aqui, a sua infância foi bem assistida, ele foi bem, teve uma assistência muito boa por parte dos seus pais, uma boa educação, tanto é que aos 12 anos Jesus já estava ensinando no templo. Ele também se desenvolveu bem, e a partir dos 30 anos no tópico aqui vai dizer que ele começou a exercer o seu ministério diante de Deus e também diante dos homens. Ou seja, durou 30 anos para ele começar a exercer o seu ministério. Durante esses 30 anos ele exerceu o seu trabalho de carpinteiro, ajudou os seus pais, enfim, esteve junto na relação familiar. E nós vamos ver que, trazendo uma aplicação de Jesus, uma aplicação prática para a gente hoje, como já vem feito durante esse período, nós vamos ver que Jesus passou por vários desertos, vamos dizer assim, numa linguagem pentecostal. Nós dizemos que você está passando pelo deserto, ou seja, você está passando por uma tentação, por um teste, por uma provação. Jesus passou por diversos testes. Da mesma forma, eu trago uma aplicação para cá, que não é possível forjar pastores, obreiros, cristãos, homens e mulheres de Deus, se não houver provação, se não houver, se passar pelo deserto obscuro e tenebroso da vida. Se você não passar, infelizmente, você não vai ser forjado pelo Senhor. O Jesus Cristo foi, como já foi falado, foi tentado no deserto, estava com fome e com sede, mas ele não cedeu às paixões infames. Jesus Cristo, ele foi fiel. Da mesma forma como nós também vamos passar por tribulações na vida. Os cristãos da igreja primitiva passaram, muitas das vezes sofreram provações como arenas, leões, tortura, por causa do amor do Evangelho. Tanto é que Tertuliano, ele vai dizer a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por isso, o sangue que foi derramado lá para aqueles cristãos em meio à arena, sendo comido por leões famintos, sendo muitas das vezes torturados, foi a semente. Hoje nós estamos aqui, as cadeiras acolchoadas nas quais nós temos hoje, os ar-condicionado que nós temos na nossa igreja, foi por causa, muitas das vezes, vamos dizer numa linguagem mais chula,
muitas vezes levaram corridão de facão, foram apedrejados, os irmãos que andavam vários quilômetros para propagar o Evangelho. Por isso hoje nós estamos aqui por tribulações, por passar por provações, inclusive a atual situação que vivemos pela transmissão desse grande vírus, o Covid-19, o coronavírus, é permissão de Deus para que a igreja, para que nós sejamos moldados. Não vamos aqui fazer discursos apocalípticos para botar medo nos irmãos, mas vamos colocar a nossa esperança no Senhor, colocar a nossa esperança no Deus da nossa salvação. Jesus Cristo, eu termino em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Muito bem, comentado então o último subtópico do tópico 2, pelo auxiliar do trabalho Emanuel, não é? Mas como nós viemos de maneira organizada falar, ou seja, da nossa enquete, não é? Você participa da nossa enquete. A nossa enquete é o seguinte, a segunda pergunta. Maria, a nossa irmã, né? A Virgem Maria, ela é mãe de Deus ou de Jesus homem? Responda aí. E tem os irmãos aqui participando também conosco com seus comentários. O Emanuel vai estar citando eles ainda. Meu irmão, deixando bem claro que a gente não consegue citar todos, porque os comentários eles vão atualizando, mas os que eu tenho aqui, do irmão José Teixeira, ele diz: paz do Senhor, bênção de Deus. Também temos o irmão João Batista Luciano, o qual fez o culto aqui ao Vivonte, ele é obreiro da Laranjeiras, da congregação de Laranjeiras, ele diz: bênção de Deus. Também temos a Cássia Hinkel, que diz maravilhoso. O Tiago Milene Silveira diz maravilha. Também temos a irmã Lídia dizendo que Maria foi a mãe de Jesus através do Espírito Santo. Também temos a irmã Regina, na qual diz, eu vi um comentário dela que minha mãe quer até mandar um abraço, ela diz aqui que Maria foi mãe de Jesus. Também temos aqui a irmã Raquel França, a esposa do nosso vice-presidente, do irmão Rogério. Manda um alô para ela. Ô, minha esposa, um beijo. Também temos aqui a irmã Ana Abel Sabino, temos a irmã Ana Josué, a irmã Tamires, meu namorado, enfim, também mando um abraço para você. Lá no grupo da UMAR, que alguns jovens responderam também a nossa enquete, né? Nós vamos ver aqui, temos o irmão Ariel, que ele vai dizer que Maria é mãe de Jesus. O irmão Valdenir também, ele vai dizer que Maria é mãe de Jesus, homem. A irmã Daniela também, lá de Ponta Laranja, também vai responder que é mãe de Jesus, homem. Também a irmã Juliana também vai dizer que é mãe de Jesus. Ou seja, tem algumas respostas aqui. Eu peço para os jovens também comentar aqui no nosso grupo, para nós interagirmos, e também os irmãos respondam se Maria é mãe de Deus ou mãe de Jesus. Bom, muito bem, eu gostaria de mandar um abraço, né? Como coordenador do Ministério Jovem aqui de Pescaria Brava, não poderia deixar de mandar um abraço para vocês, Jovem UMAD, que vocês moram no meu coração, né? Já citei no grupo ali que eu estou com saudade de me reunir com vocês. Infelizmente foi cerceado esse nosso direito de poder estar presencialmente abraçando, conversando com vocês, mas logo logo vai passar e Deus vai ser glorificado. Amém? Veja bem, gente, nós falamos no primeiro tópico sobre a natureza divina de Jesus, falamos no segundo tópico sobre a natureza humana de Jesus, e nesse terceiro tópico, para encerrar, nós vamos tentar condensar isso mais rápido, porque as horas se passam, não é? Vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. Esse vai ser o nosso tema. Quem vai estar comentando o primeiro tópico é o presbítero irmão Rudimar, não é? O vai falar sobre a humanidade de Jesus, não é? Então, ou seja, Jesus foi um homem que nem eu e você, experimentado, enfim, mas uma grande diferença, isso é fundamental, é que ele não pecou. Com você, irmão. Meu irmão, desculpe aqui, mas também vou ter que dar uma saudação para minha esposa, a irmã Leandro, um beijo, um abraço. Para minha filha Ana Clara também, que está nos vendo. Ô Clarinha, um abraço para você. Mas vamos entrar no assunto. A humanidade de Jesus Cristo. A lição nos diz que a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Se nós formos olhar o Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 7 ao 10, o Senhor Jesus, ele caminha, né? A palavra vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria. Havia outros locais que ele pudesse passar, mas a própria palavra vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria. Por quê? Chegando lá, ele se assenta à beira do poço e os seus discípulos vão à cidade comprar pão. E chega uma mulher e ele pede para a mulher, dá-me de beber.
E ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele poderia ter o quê? Água, vem, quero tomar. Né? Tinha esse poder. Mas era necessário ele tomar daquela água pela mão daquela mulher. Por quê? Aquilo ali era um gancho para salvar a vida daquela mulher, para anunciar o evangelho e usar ela como uma evangelista. Porque se nós formos ver outras passagens, o Senhor também usa da divindade dele, da natureza, tanto usa a natureza humana como a divina. Ele fala para Pedro que lá na lagoa, lá no mar, na boca de um peixe tinha uma moeda, que era para pagar o imposto dele e o de Pedro. Nós vamos ver também que o Senhor ele vai falar, anunciar em Mateus capítulo 24, né, coisas futuras, que ele diz que havia um rumor de guerras, né, terremotos. Naquele tempo que ele estava falando, como o irmão aqui falou, todos falaram sobre a Pax Romana. Havia paz naquele momento. É a onisciência e a onipresença do Senhor. Né? Mas aqui nós vamos falar sobre a humanidade dele, que ele usou a humanidade dele não para benefício próprio, mas para auxílio e benefício dos outros, ou seja, a graça de Deus. Ele veio para nos agraciar. Ele nos agraciou com a sua presença aqui. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus era um homem de dores experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Nós vamos ver Isaías 53, que vai falar que ele foi um homem, morreu pelas nossas dores, nossas enfermidades, as nossas, é de você que está assistindo essa live, porque ele foi o Cordeiro de Deus. João vai dizer que ele veio para tirar o pecado do mundo, e somente ele poderia tirar. Por quê? Porque ele era 100% Deus. Nós vamos ver que em Hebreus capítulo 7, versículo 23, 26, que vai dizer: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então nós vamos ver que o Senhor, em todo momento que ele esteve aqui na terra, ele não usou para benefício próprio, ele usou para ajudar, sempre ajudando, alimentando com pães, com peixe, curando os enfermos, expulsando os demônios, e o melhor que ele veio trazer para nós, a vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem comentado pelo presbítero irmão Rudimar. Nós vamos então para o segundo subtópico, do tópico 3, que vai falar: Jesus ele foi um homem perfeito. A Bíblia vai dizer que ele cumpriu toda a lei e não achou-se pecado nele. Ele faz a mesma pergunta: olhe para mim, me analise e vê se vocês vejam pecado em mim. Né? Então, no subtópico 2, do tópico 3, vai falar Jesus, o último Adão. Né? O escritor aos Hebreus ele vai falar que através do primeiro Adão entrou o pecado, mas no segundo Adão, simbolizando a pessoa bendita de Jesus Cristo, o pecado então foi redimido nele na cruz do Calvário e nós fomos vivificados. Mas para comentar sobre esse subtópico, o nosso presbítero irmão Gélio. Amém. Posso resumir este comentário em uma única palavra: impecabilidade. O que isso significa dizer? Ele não pecou. Interessante é que o Senhor Jesus, ele não possui uma natureza inferior, humana no caso, à de Adão. A mesma natureza humana de Adão está em Jesus. E o que diferencia a natureza, o homem Adão para o homem Jesus, é exatamente o não pecar. Se os irmãos concordarem comigo, o livro de Gênesis vai dizer que Adão ele está num lugar perfeito, sem interferência. Ele não sofre a interferência de um tentador, ele não é tentado para pecar, ele não é induzido à tentação, o inimigo não está lá induzindo ele, tentando ele, em momento nenhum. Simplesmente Eva chega, oferece para ele, ele come e pronto, e peca. O nosso Jesus, o livro dos evangelhos vai registrar, principalmente o evangelho de Lucas, vai dizer que ele vai ao deserto pelo Espírito e é tentado 40 dias. Quando ele é tentado, ele não segue a tentação. É a diferença desse último Adão, que o primeiro ele peca, esse último, ele não peca. E ele é a nossa referência. Jesus é a nossa base. É para ele, como diz o escritor aos Hebreus, que nós devemos olhar firmes, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando firme para Jesus, sem perder a direção e o foco. Interessante é que o apóstolo João ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado para com o Pai.
E sabe quem é esse advogado? Ele é justo, porque ele não tem pecado, nele não tem pecado, ele não pecou. Diferente de Adão, que estava num lugar bom, perfeito, sem ausência e interferência do pecado, Jesus, ele está rodeado de tentações. Ele tem a mesma natureza que eu e que você. Os mesmos desejos que está em você, que está em mim, estava nele. Porém, o que nos diferencia foi que nós somos pecadores. Pecamos e ele resistiu, ele não pecou. Irmãos, o interessante é que para nós a promessa que o Senhor nos faz, porque estamos nesse corpo e temos a nossa natureza pecaminosa, mas a promessa do Senhor, como Paulo, usado pelo próprio Senhor, escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz que nós estamos nesse corpo corruptível, mas quando a trombeta de Deus tocar, nós seremos arrebatados. Amém. E nós teremos esse corpo transformado. E a expressão que Paulo diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nós seremos arrebatados com o Senhor e seremos transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. É só permanecer firme, confiando nesse Jesus, que tem essa prefiguração desse Adão. Esse Adão, mas nele não há pecado, porque nele não há sombra de variação, ele não muda, né? Então, resumindo tudo isso, repito, impecabilidade, nele não há pecado. Muito bem comentado, e eu reitero dizendo que Adão, no Éden, ele não tinha essa inclinação pecaminosa, porque ele não conhecia pecado. Então, Adão, no Éden, escolheu pecar. Em Cristo, segundo Adão, Jesus Cristo, homem, decidiu não cometer pecado. Muito bem, falando então Jesus como homem perfeito, nós vamos então para o terceiro subtópico, falando sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus foi o modelo perfeito. A Bíblia vai registrar, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. Quando a morte ela vai na cruz do Calvário, atrás do corpo, não é para tomar. Eu pergunto a vocês: ela encontrou pecado? Não encontrou pecado, porque o meu Senhor, aleluia, o meu Deus que se fez carne, não pecou, ele morreu morte de cruz, venceu a morte, pegou aqui morte, ó, o teu aguilhão, para nos vivificar, todo aqueles que confessar a Jesus Cristo como Senhor. Mas para dando continuidade nesse subtópico 3 do tópico 3, o auxiliar do trabalho manual. Meus irmãos, então, para resumir, já estamos no final da nossa EBD online. Jesus estava sujeito à natureza humana. Ele era de fato homem, 100% homem, como era 100% Deus, como você já vem ouvindo ao longo dessa transmissão. Mas uma das coisas que diferenciam Jesus é que ele não estava sujeito ao pecado original. O pecado original é um termo técnico usado na teologia para distinguir o pecado que herdamos lá no Éden de Adão. Como também ele não estava sujeito ao pecado experimental, ou seja, aquele que é praticado, aquele que você experimenta, que foi o caso de Adão e como é o nosso caso agora. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como foi dito, Cristo nos vivificou e nos enxertou nele. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. O nosso Deus é imaculado, nele não há pecado. O irmão Josué disse sobre a questão da morte. A morte não encontrou, como Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte não encontrou pecado em Jesus, tanto é que ele ressuscita ao terceiro dia e é assunto aos céus. Outro exemplo para figurarmos que nele não haveria culpa ou não há culpa, foi quando ele foi apresentado ao Sinédrio, quando ele foi apresentado a Pilatos, a Herodes, e nele não achava-se culpa. Tanto é que botou ele do lado de Barrabás, um extremo criminoso. E lá foi feito um julgamento, não foi um julgamento onde se encontrou culpabilidade em Jesus, mas simplesmente eles escolheram entre um e outro, escolheram Barrabás que fosse solto e Jesus que fosse condenado. Em Jesus não há culpa, não há pecado, não há dolo. Em Jesus nós encontramos o homem perfeito, varão de perfeita estatura, a qual a Bíblia fala.
Como já foi dito, nele habita corporalmente toda a divindade. Ele, como muitas das vezes dizemos em nosso púlpito, tem a chave do inferno nas suas mãos. Como vai dizer Martinho Lutero, até o diabo obedece a Deus, pois ele é o cão na coleira de Deus, ele só vai onde Deus permite. Por isso, o nosso Deus é perfeito, nele há perfeição espiritual, nele há perfeição moral, e nele nós encontramos o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Saiba disso, Deus, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele é perfeito, nele não há culpa, não há erro, como vai dizer o nosso escritor aqui da nossa lição, pastor Claudio Honor, no livro de Apoio, ele vai dizer que nele não há perdas, mas ganhos eternos. O que perdemos no Gênesis, ele vai nos restituir no Apocalipse. Do Cordeiro Imaculado não há perdas, frase do escritor, mas há ganhos eternos. Muito bem comentado, então, o nosso terceiro subtópico do tópico 3, e nós caminhamos então para a conclusão. E para concluir e resumir essa lição brevemente, o nosso presbítero irmão Rudimar. Amém. Gostaria de mencionar aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 ao 3, que diz: E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Também 1 Reis 8, 27 vai dizer: Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu te edifico. E esse Deus que o nosso irmão fala que nem os céus do céu poderia conter, Salomão, fala, e nem a terra muito menos, esse Deus se encarnou, se fez carne, veio na pessoa do Filho e morreu por mim e por você, irmãos. E nós vamos ler a conclusão rapidamente, que nos diz: olhando firmemente para que Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Muito bem comentado então a nossa conclusão, e eu encerro dizendo o seguinte: Colossense, Paulo vai dizer que em Cristo, agora nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos sendo configurados, ou seja, formatados. Sabe quando você pega um equipamento eletrônico no celular e você começa a configurar ele porque ele saiu do que era original estabelecido, advindo de repente pelo uso indevido do seu celular? Então, ou seja, Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos sendo configurados novamente, aquele varão perfeito, não é? A imagem de Deus Criador. Lembrando, meus amigos ouvintes, irmãos que estão aí na live, o seguinte: olha, não enfatize somente a morte de Cristo, mas enfatize também a ressurreição, que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos para nos dar vida. E eu gostaria de então agradecer a todos os irmãos, né? Nós temos a nossa enquete. Nós temos a nossa enquete, já estava esquecendo da nossa enquete. Pois bem, no decorrer, tem alguém comentando aí? Não? Comenta então, pessoal, para nós terminar. Temos aqui a a esposa do irmão Josué, que diz que Jesus é a Maria, mãe de Jesus, homem. Eu creio que seria esse que nós temos aqui. Deixa eu ver se temos mais aqui no WhatsApp. No WhatsApp não temos também, seriam esses. Agora só que resta é a resposta da nossa enquete. Muito bem. Por que surgiu essa enquete? Tivemos essa ideia, né? Pensando com os irmãos aqui, essa ideia. Por quê? Porque a igreja romana, ela diz que Maria é mãe de Deus, e uso a Maria como uma intercessora, né? A gente não vai tirar como ela foi uma grande mulher de Deus, santa mulher de Deus, usada por Deus, né? Foi agraciada. Olha que privilégio que ela teve, enfim. Mas ela foi mulher, como eu e você, né? Mesma natureza, um anjo, enfim, ela foi simplesmente agraciada. Ela concebeu então um homem, Jesus. Ela não é mãe de Deus, porque Deus é eterno, Ele é criador de todas as coisas. Dizem que o universo
ele é infinito. Negativo que esse atributo da infinitude provém somente de Deus. O universo ele é finito, viu? Embora a gente olhe essas estrelas, galáxias, enfim, que às vezes é incomensurável, a gente consegue mensurar isso, mas esse atributo de Deus. Deus, ele é incriável, ele é autoexistente por ele mesmo. Então Maria, nossa irmã Maria, ela é a mãe de Jesus, homem. E eu gostaria então de agradecer a você, telespectador, a você, amigo da live, amigo ouvinte do Evangelho, a você que participou esse tempo todo. Eu gostaria já de pedir perdão pela demora, né? É a nossa primeira live, né? Feito ao vivo e a EBD, e eu estou aqui rodeado de pessoas que amam a Bíblia. Se deixar, eles entram à noite falando da mensagem do Evangelho, porque amam a palavra de Deus. É uma biblioteca ambulante, né? Somos todos gabaritados aqui, né? Enfim, o irmão Josué é o mais humilde de todos. E muito bem, gente. E eu gostaria então de agradecer a você que participou, também aos meus irmãos comentaristas. Muito obrigado pela presença de vocês. Louvo a Deus por ver essa responsabilidade cristã de estar sempre se inteirando, aprofundando da palavra de Deus. A Bíblia diz, ó, crescei na graça e no conhecimento. A gente percebe que vocês estão sempre aí se inteirando da palavra de Deus. Também gostaria de agradecer ao nosso coordenador da EBD, o diácono irmão João Rodrigues. Nós desejamos a você, meu amado, que o Senhor se recupere logo, viu? Para estar compondo aqui junto conosco essa mesa e nós estávamos discutindo no sentido bom, não pejorativo da palavra, né? Mas a respeito da palavra de Deus. Agradecer também ao nosso pastor presidente, né? Está aqui representado pelo vice-presidente, presidente irmão Gério, e o nosso pastor presidente, pastor Maurício. Muito obrigado, pastor, pela sua confiança que nos concedeu, abrindo espaço, né? Representando aqui, estamos representando, então, Pescaria Brava, não é? Todo o campo eclesiástico. Então, a Deus seja louvado a sua vida, que Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado. Concluindo tudo isso, depois nós vamos dar os avisos e encerrando, vamos instaurando então com o presbítero irmão Rodimar. Eu gostaria nessa oração que o senhor citasse a respeito, orando pelo nosso pastor presidente, né? A gente percebe que ele iniciou esse trabalho debaixo dessa epidemia, não pôde reunir, congregar todos os irmãos, né? Enfim, foge do controle do nosso pastor. Então orar pela vida dele, por sua saúde, não é? Bem como também orar pelos nossos ouvintes, pelo ministério, né? Que é a EBD, Campo Pescaria Brava, nosso campo eclesiástico, também o nosso coordenador, diácono irmão João Rodrigues, por sua saúde, sua recuperação rápida. Então eu gostaria que o senhor fizesse essa oração. Oramos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esse estudo da tua palavra, Pai, a qual nos concedeste nesta noite. Oramos, Senhor, a favor, pedindo a tua bênção sobre a vida do nosso pastor presidente, sobre a vida, Senhor, do nosso vice também. O Senhor venha estar abençoando o coordenador, o diácono, o irmão João, venha dar saúde, a bênção sobre sua vida. Clamamos sobre a vida de todos os obreiros, Senhor, desta obra, da tua igreja, sobre a vida do nosso campo, dos irmãos de Pescaria Brava, Pai, sobre a nossa nação, nossa localidade de Ponta das Laranjeiras. O Senhor vem estar abençoando a todas as demais, todos os obreiros que estão à frente de trabalho. Senhor, essa epidemia, ó Pai, esse mal que se alastra, mas cremos que o Senhor é soberano. E cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. E se assim estamos passando, ó Pai, que o Senhor passe conosco, ao nosso lado, nos abençoando, Senhor, indo à frente, Senhor, nos livrando de todo mal, guardando a nossa família, Senhor, nossos filhos. Oh Deus, nossos vizinhos, nossos familiares, Pai. Senhor, as tuas mãos estejam estendidas, ó Deus, sobre esta nação, sobre esse país, ó Pai, e que tudo seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, ouvimos uma oração então pelo nosso presbítero, irmão Rodimar. Agora vamos ver se o senhor tem, presbítero irmão Gério, algum recado para dar para os irmãos sobre a respeito do trabalho. Nós estamos fazendo cultos aqui, né? O senhor diz os cultos, dias, põe a participação de sexta agora, posteriormente também de domingo, né? Eu poderia falar, né? Que eu acho que vai ser assim o jovem. Eu quero ceder a palavra que você dá o aviso sobre o culto de sexta-feira, que eu não conheço do irmão Marquinhos, vai estar vindo na sexta-feira.
sexta-feira. Amém. Então, você da palavra, irmão, quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Mas o Senhor vai dar bênção apostólica. Amém. Meus irmãos, então, foi acordado, né, no pensamento do nosso pastor presidente, né, pastor Maurício Silva, de nós realizarmos a live sempre centralizado na sede aqui, a Casa Mãe, a nossa matriz, na verdade, com a participação de todas as congregações de cada localidade aqui do campo de Pescaria Brava, né? Terça-feira agora passada tivemos então uma live, um culto com a participação da congregação de Laranjeira, que foi com o presbítero irmão Titão, né? Irmão Tita, representando então Laranjeira. Nessa sexta-feira agora, lembrando que toda quarta-feira vai ser EBD, né? E na sexta-feira vamos ter então com o presbítero irmão Marcos, né? Ali da congregação da Varginha. Então ele vai estar aqui representando, realizando este culto, não é? E no domingo vai ser então a participação do nosso Ministério Jovem, né? O MADP. Nós estaremos aqui no domingo cantando louvores, participando com vocês. Vamos fazer como um culto jovem, na permissão e na bênção do nosso pastor, sentados, conversando, discutindo sobre algum assunto, também trazendo uma palavra de edificação cristã para a vida de vocês. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês entram em contato com o nosso pastor vice-presidente, presidente irmão Gélio, e ele vai dar então agora a nossa bênção apostólica. Só vale ressaltar que a partir da semana que vem será reformulada a nova escala para os irmãos estarem cooperando na sede aqui. Para vocês que não participaram essa semana, até porque começou ontem. Comentou aí, exatamente. Muito bem. Os irmãos que estão ouvindo ali, eu não fui escalado. Se preparem que a sua vez vai chegar. Amém. Então, se você puder estender sua mão, você que está aí do seu lado, receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja hoje com todos nós. Se você puder dizer amém, Amém. Amém. Deus abençoe sua família. Uma boa noite.